E aí galera, como tinha comentado com vocês, vamos continuar com o julgamento do Magneto. O segundo capítulo começa com cenas do Eric em seu quarto, percebendo que não é um dia comum e caminhando chama pelo nome dos Charles, vendo que na verdade estão dentro da sua mente, chegando inclusive a comentar que tem décadas de experiência. É claro que vai saber que é uma tentativa de invasão. Por isso, pergunta se é um tipo de jogo, que está sendo vigiado na esperança de que fale em voz alta que cometeu o assassinato. A Hope apareceu pedindo desculpas e o professor dizendo que estava tudo bem, que devia ter avisado que o Magneto tem uma mente formidável, mesmo sem o elmo. Então partiram para o assunto de que tentar entrar na mente dele à força é um tipo de tortura. Aí que o Charles disse que estavam o levando a diferentes cenários, com o objetivo de fazê-lo se sentir à vontade, garantir o seu conforto, mas para ela isso ainda é uma tática de manipulação. É usar formas diferentes de forçar uma confissão, e tinha que saber que ela não ia ficar feliz em participar disso, muito menos guardar segredo do seu grupo, que é conhecido como Os Cinco. Então Charles pediu desculpas pelo envolvimento da heroína e ela perguntou o porquê de não ter chamado a Jean ou a Emma, mas não tinha como, porque as duas estavam tratando de assuntos relacionados à diplomacia. Então cortou para a chegada da equipe de Vingadores, sendo recebida pelos mutantes, entre eles a Garota Marvel, Ciclope e Wolverine. Jean abraçou Visão e a Vespa, afirmando que sente muito pela perda, e logo Ciclope deu a ideia de caminhar pela ilha, enquanto conversavam para conhecer melhor o lugar. Nessa caminhada, em vários cenários diferentes, Lorna e Jean, por telepatia, começaram a conversar e dizer que era tarde demais para mudar o caminho, que Hope não estava no incubatório para mascarar telepaticamente o lugar. Então a ideia da Lorna foi justamente que a Jean ia ter que apagar a mente dos Vingadores para manter o segredo dos protocolos. Mas a Jean disse que devia ter outro modo, porque isso não ia ajudar nas relações da nação. Enquanto isso, Synchro apresentava o lugar deixando os Vingadores bem ocupados, e assim que passaram pelo portal mais próximo para chegar onde ocorre o processo de ressurreição, deram de cara com a Emma e suas filhas tomando um banho de sol. O Homem de Ferro até tentou jogar um charme para cima dela, mas a Rainha Branca não deu a mínima e foi cumprimentar a Vespa. Em seguida, Emma criou uma ilusão e, por telepatia, disse para não se preocuparem, porque eles não poderiam ver ou ouvir nada atrás delas. Cortando para o X-Factor, disseram que investigaram o lugar de cima a baixo, tentando encontrar pistas sobre os movimentos do Magneto antes do Hellfire Gala. Mas a maior anomalia foi o capacete do cérebro desaparecendo, o que pode ter conexão com o assassinato da Wanda. E mais uma vez, a Rachel usou sua habilidade relacionada ao tempo e telepatia para ver quem pegou o dispositivo, descobrindo que foi justamente o Magneto. Logo em seguida, uma cena bem bonita com a Wanda. Ali dizia o seguinte: a magia não tem lei. Eu me uno à existência a partir das garras da eternidade, extraindo uma nova forma do vazio, da poeira estelar e da escuridão. E então eu corro antes que a figura encapuzada reapareça e me mate mais uma vez. Não é uma morte normal. Eu explodi em fragmentos de vida como vestígios de confetes espalhados pelo reino astral. E então, nada. Escuridão. Escuridão e então renascimento. Escuridão e então acordo. Novamente, vemos a Hope e Eric. Dessa vez, ela dizia para acordar porque não tinham muito tempo até que o Charles retornasse, que era hora de sair dali e que ele tinha que esconder o corpo da Wanda, insistindo que os Vingadores não poderiam ver o corpo. Aí voltamos para o Capitão América conversando com o Estrela Polar sobre seu marido. Os dois se conheceram na festa e aparentemente se deram bem. O que é interessante porque há muita gente que pensa que o Steve é só seriedade e luta. Na verdade, apesar dele não entender algumas coisas porque veio de outra época, às vezes é bem gentil.
O Mercúrio, que já estava na ilha, vê os dois se aproximando e diz que não imaginava que um assassinato fosse unir tantas pessoas diferentes. Então, o Capitão América responde que não é o assassinato, é a dor que traz a união, a perda de uma mulher incrível que afasta as diferenças e que todos sabem que ele fez o possível para proteger sua irmã. O que faz o Pietro chorar novamente e o Jean Paul comentar sobre o conforto de um abraço, mas antes que se abraçassem, foram pegos de surpresa pelo Eric, prendendo o Pietro com um arame. O Jean Paul recebeu proteção da Rachel, que em seguida se uniu à sua mãe para defender os outros. Enquanto os Vingadores se protegiam, Ciclope já estava pronto para atacar. Polaris pediu para esperar um pouco, porque ia tentar conversar com o pai para ver se conseguia acalmá-lo. Mas não deu muito certo, e o Ciclope conseguiu acertá-lo com uma rajada. E foi nesse momento que o Prodígio chamou sua equipe para lutar, porque o Eric começou a destruir a base deles. A principal intenção era evitar que o ataque comprometesse a investigação e destruísse as evidências. Os Vingadores partiram para cima e a Vespa conseguiu acertar, mas os outros não tiveram a mesma sorte, porque o escudo do Capitão foi lançado contra o Homem de Ferro e o Visão teve o corpo controlado. O Kyle chegou e, sem entender nada, virou refém. Estrela Polar, furioso, mandou todo mundo embora. E mesmo com a Jean tentando acalmá-lo, disse que não ia fazer isso e que mataria todos em um instante se precisasse para salvar o Kyle. O Capitão América também pediu para deixá-lo em paz, porque ele não tem nada a ver com essa história e que isso só causaria mais problemas aos mutantes. Mas foi aí que veio a revelação. Magneto disse que sim, que foi ele quem matou a Feiticeira Escarlate, que deveriam levá-lo antes que mudasse de ideia e colocasse aquele lugar abaixo. Então, a Wanda apareceu voando e dizendo que tem que discordar em vários pontos. Deu um oi para todo mundo e agradeceu que tenham ido ajudá-la, mas está tudo bem e que quer as coisas voltando ao normal, terminando com um beijão no Visão. Enquanto isso, Mística, bem quieta no meio do mato, assistindo tudo de camarote e pensando que as coisas vão ficar bem interessantes. Aí eu pergunto a vocês, será que foi mesmo o Magneto ou ele só disse isso no meio da confusão? Vamos descobrir nos próximos capítulos e, claro, vamos comentar juntos. Mas e aí, galera, curtiram o vídeo? Lembrando que tem o primeiro capítulo aqui no canal, então se quiserem entender melhor o que aconteceu, é só dar uma olhada lá. Se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões aí nos comentários, porque estou sempre de olho. E assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!